Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É um grande prazer. Estamos começando mais uma edição do nosso programa, todas as segundas-feiras, às 15h30. Programa Instituto Marcos Fernandes. Para quem está ouvindo o programa pela primeira vez, meu nome é Marcos Fernandes, sou médico veterinário, homeopata, especialista em homeopatia, como eu disse. Também tenho formação em psicanálise clínica e dentro da psicanálise eu atuo com duas ferramentas que eu acho bastante interessantes a sua união, que são Constelações Familiares de Bert Hellinger e Medicina Germânica do Dr. Hammer. Aliás, o assunto de hoje é sobre doenças do aparelho urinário, algumas doenças do aparelho urinário, o que significa do ponto de vista dos transtornos emocionais que nós vivemos, né? E como esses transtornos podem passar para os nossos animais. Tudo aquilo que a gente não resolve, como conflito biológico, nós vamos falar disso, acaba de alguma forma somatizando nos animais. Bom, alguns recados. Primeiro, o lançamento do livro Medicina Germânica Multiespécie ficou para o dia 23/10, às 14 horas, aqui na Avenida Paulista. Avenida Paulista 509, em frente ao metrô Brigadeiro. Quem tiver interesse, quem quiser ir no lançamento do livro, vai ser um prazer recebê-los lá pessoalmente. Especialmente os ouvintes da Rádio Vibe Mundial que ouvem o programa. Né? Nós estamos aqui, eu estou aqui há quase 22 anos, então vai ser um prazer conhecê-lo, né? E apresentar o meu livro automaticamente. Outro recado, nós estamos com cursos na plataforma Hotmart, cursos de medicina germânica, que é o assunto de hoje, e cursos de constelação familiar. Quem tiver interesse em conhecer esses cursos, é só entrar em contato comigo. Não são exclusivos para veterinários. Esses cursos eles têm 3 bases: formação do aluno, mentoria de casos. Alguns alunos são veterinários, outros alunos são terapeutas, então eles discutem os casos comigo, que eles atendem, e o curso também é tratamento. Então, nós temos aulas, o curso é híbrido, a gente tem aula teórica gravada no Hotmart, que você assiste de forma ilimitada pro resto da vida, se quiser, e você tem cursos ao vivo e online, onde nós fazemos as nossas práticas, e onde você tira suas dúvidas, e a gente também apresenta casos clínicos, a gente trata questões que você gostaria de olhar, tanto através dessas ferramentas da medicina germânica, quanto das constelações familiares, tá? Então, bem legal. Fora disso, quando você faz a matrícula, você entra num grupo do WhatsApp, por 60 dias você tem mentoria de casos. Pessoal, nós estamos ao vivo também na página do Instagram oficial Dr. Marcos Fernandes. Inclusive, quem quiser fazer alguma pergunta, pode fazer aqui, se der tempo eu leio e respondo. Pessoal, então, 2 recados. Lançamento do livro, dia 23/10, e cursos na plataforma Hotmart. Pois bem, vamos falar hoje sobre as doenças do aparelho urinário. O que acontece quando a gente adoece das inflamações de bexiga, das chamadas cistites tão comuns nos animais e mesmo nas pessoas? O que acontece do ponto de vista do Dr. Hammer, né? Então, eu como terapeuta, nessa área da medicina germânica, eu abordo essa questão, eu não sou médico, sou médico veterinário. Eu abordo essa questão com o olhar do Dr. Hammer, né? Interpretando esse médico que olhava as questões psíquicas ligando às condições físicas que nós apresentamos como doença ou como sintoma. Então, o que significa? Segundo o Dr. Hammer, antes da gente adoecer do plano físico, antes da gente aparecer com sintomas físicos, existe uma situação chamada DHS, que é um trauma psíquico, que é uma situação que a gente vive e que mexeu muito com a gente. Tá? Eu estou falando de uma forma muito simples. Então, quando acontece isso, quando acontece esse trauma físico, esse trauma passa pelo sistema nervoso central, provocando uma lesão numa determinada parte do cérebro, de acordo com o trauma psíquico que ocorreu, e aí vai manifestar sintomas, doenças, lesões, questões no órgão ao qual tem a ver com a lesão cerebral provocada pelo trauma físico.
Então, quando nós adoecemos das cistites, das inflamações de bexiga, das uretrites, das ureterites e até inflamações a nível de cálice renal, que é uma parte do rim, todos esses tecidos que eu descrevi agora, a bexiga, a uretra, o ureter, eles são formados por um tecido embrionário chamado ectoderma. O ectoderma é um dos tecidos embrionários que se forma cerca de 21 dias depois que ocorre a fertilização, que é a união do óvulo com o espermatozoide. E o conflito que faz adoecer essa parte do corpo é chamada conflito de território. O que é conflito de território? Bom, o conflito de território para o homem é um pouco diferente do conflito de território para a mulher. O conflito de território para a mulher está muito ligado à casa, ao lar. Então, é alguém que está invadindo o seu território. Tudo isso entre aspas, pessoal. Na verdade, esse acontecimento acontece a nível completamente inconsciente. A gente não tem consciência disso. Então, quando alguém está ameaçando o nosso território, no caso da mulher, o lar. No caso do homem, o lar, mas muito mais o trabalho também, a gente adoece das cistites. E qual que é o principal sintoma quando a gente adoece desse órgão? Nós temos como característica sintomática urinar mais. E por que a gente urina mais? Essa pergunta a gente faz para toda doença ou todo sintoma que a gente está apresentando. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que urinar mais? Bom, nos animais, os mesmos, e nós não deixamos de ser animais por nos tornarmos homens ou mulheres, a gente continua pertencente ao reino animal, a gente urina mais para demarcar o nosso território. Então, eu disse que a gente adoece do sistema urinário, especialmente de bexiga, quando nós temos que demarcar o nosso território, quando nós estamos com um conflito de território. E esse conflito de território acontece quando tem alguma ameaça. Então, por exemplo, um casal em que o marido está desconfiado da esposa, uma relação de trabalho, ou vice-versa, né? Uma relação de trabalho onde alguém está querendo pegar o meu lugar na empresa, né? Isso acontece muito com o homem. Então, veja, o território da mulher é muito a casa. O território do homem é um pouco mais expandido, né? Porque isso vem da era pré-histórica, da era das cavernas mesmo. Por quê? A mulher, ela sempre teve essa tendência a cuidar dos filhos, a gestar, a amamentar e a se relacionar com outras mulheres dentro de um ambiente mais interno. Isso é pré-história, não tem nada a ver com machismo, feminismo, pessoal, isso é história, né? Sem polêmica, pelo amor de Deus. Né? E hoje nós trazemos essa característica da ancestralidade. Qual que era o papel do homem na era pré-histórica? Ele ficava dentro de casa cuidando de filho? Não, ele saía para caçar, ele saía para pescar. Por isso que o território do homem é mais estendido do que o da mulher. A mulher é a caverna, é o ambiente ali com as crianças, com outras mulheres que se somam nos cuidados primários com essas crianças, com a sobrevivência dessas crianças. Essa era a função da mulher. Isso nós trazemos. Não é porque a mulher saiu para o mercado de trabalho há 50, 60 anos atrás para cá que isso mudou toda a pré-história que nós tivemos, né? Então, isso é óbvio, né? Então, o que acontece, a Lua lá de Aracaju falou assim, é biologia. Isso mesmo, isso é biologia, né? Perfeito. Abraço, Lu. Então, isso é biologia. Está acima de qualquer filosofia, no sentido em que a gente pode entender o papel do homem e da mulher. É isso que eu quero dizer. Bom, então, toda vez que tem alguém invadindo o meu território, eu adoeço do sistema urinário. Opa! Então, quem tem doenças do aparelho urinário, e eu me refiro especialmente ao órgão bexiga, então precisa olhar para essa questão. Por que o ambiente desse indivíduo está frequentemente sendo ameaçado? E eu já atendi vários casos em que eu atendo como veterinário, só que eu sou mais um terapeuta familiar. Mais um terapeuta, não. Eu sou um terapeuta familiar. Então, a pessoa traz o animal para que eu faça a consulta com uma reclamação. Por exemplo, cistites intercorrentes. Cistites de forma crônica. Legal. Aí,
eu olho para o animal, verifico se tem alguma questão ambiental que o está ameaçando o seu território, né? Comprou um outro animal, adquiriu um outro animal, teve filho, não teve filho, recebeu visita, tudo isso eu vou selecionando. Quando eu elimino todas as possibilidades do animal estar tendo um conflito biológico exclusivo, eu vou para os conflitos biológicos do tutor. E aí eu pergunto, a senhora tem cistite? Me lembra um caso que eu atendi há pouco tempo, em que a tutora, ela não tinha cistite. O gato tinha, direto. Mas ela não tinha. Só que ela desenvolveu de forma ainda incompreensiva pelos médicos que estavam atendendo um quadro de incontinência urinária, uma pessoa de 40 anos, completamente jovem, e do nada ela desenvolveu esse quadro de incontinência. E ela tinha uma relação conflituosa com o marido do ponto de vista afetivo, sexual, sendo que ela desconfiava dele completamente sempre que ele tinha um outro relacionamento. Então essa mulher, ela estava numa condição do lar dela, de medo de ser invadido, né? Ou seu lar sendo invadido do ponto de vista literal, inclusive, né? Então ela vivia com um quadro de incontinência. Para que o organismo faz isso? Porque dessa forma ela urina mais e ela demarca o seu território, que é a sua casa. E com isso ela se protege. Porque nós, como animais, como eu disse, demarcamos o nosso território muito com a urina, e também alguns animais com fezes. Normalmente urina, né? E como eu disse, não deixamos de ser animais ao nos tornarmos doutor. Ao fazer faculdade, ao dirigir, ao ter iPhone, né? Porque o pessoal acha isso, né? Fala, não, eu como dirijo, como eu sou inteligente, como eu fiz faculdade, eu não mais respondo, ou eu não mais tenho uma reação como um animal. Mentira. Você não é uma planta, você é um animal. E, portanto, você vai reagir inconscientemente, produzindo doenças que têm a ver com os teus conflitos biológicos. Eu falei eu tenho conflito biológico por estar desconfiado da minha esposa. Então, eu vou desenvolver um quadro de cistite. Quando eu não resolvo esse conflito, sobra para o meu cachorro resolver. Sobra para o meu gato resolver. Sobra para o meu animal resolver. É óbvio que o Dr. Hammer não falou isso, né? Isso quem disse sou eu, em função dos meus estudos, né? Agora 30 anos de formado, 30 anos de consultório, é isso que eu observo. Então, foi o que eu fiz, inclusive no meu livro, Medicina Germânica Multiespécie para Iniciantes. Eu peguei todo o conhecimento que, generosamente, pela inteligência, pela genialidade do Dr. Hammer ter nos passado através das 5 leis biológicas, e levei para a medicina veterinária. E dessa forma eu entendo que os conflitos, eu entendo isso, né? Não ele, que os conflitos que os animais, os conflitos que as pessoas, os tutores não resolvem, acaba sobrando para os animais resolverem. Isso é muito importante. É por isso que a gente passa a partir de agora a entender por que muitas das doenças que os animais apresentam, eles são considerados de caráter crônico e incurável, porque o problema não está no animal. É isso que é importante. A questão está na gente. Por isso que existe o termo hoje família multiespécie, formada por indivíduos de espécies diferentes que se conectam. A família multiespécie é formada por indivíduos que não têm laços sanguíneos, obviamente. Um é gente, outro é animal. São laços emocionais, são laços de amor. E esses laços unem esses indivíduos, ainda que sejam de espécies diferentes, de uma forma que a gente não imaginava que unia. Inclusive passando doenças de um para outro, tendências de um para outro, sintomas de um para outro, tá? Então, as doenças do trato urinário, muitas delas estão relacionadas com um tipo de conflito chamado conflito de território, quando eu sinto que o meu espaço está sendo invadido. Ou existe um risco iminente de uma invasão. Aí eu vou adoecer para provocar qual sintoma? Eu urinar mais, e dessa forma, inconscientemente, eu vou demarcando o território e me sentindo mais seguro, tá? Então, quem tem animais com quadros de cistite, olhem em direção a essa situação que eu falei para vocês. A Marisa está aqui, a Marisa da Aromaterapia do Terra. Dr. Marcos sempre trazendo orientações incríveis. Obrigado, Marisa, pela audiência. Andrés Coelho está aqui, colega também que trabalha com medicina germânica, mineiro, lá de Viçosa. Legal.
Obrigado a Hanna, a Flávia, Raio Cláudio, enfim. Então, pessoal, sempre que a gente tem um problema na gente, ou a gente tem um problema no nosso animal, nós temos que, sabe aquela história? Congela, para, congelou, para e pensa, o que está acontecendo comigo? E vá buscar, de alguma forma, uma causa emocional, um sentido para você ter adoecido dessa forma. Não há coincidência. Ah, não, eu tô com uma cistite aqui porque, sei lá. Então, esse sei lá é isso. Você não sabe mesmo. Você não sabe, mas deveria saber. Porque não adianta você ficar tomando um monte de remédio se você não ir na origem emocional do sintoma. Se você não descobrir o que de fato, qual foi a síndrome de Dirk-Hammer, qual foi o DHS que fez com que você adoecesse, qual foi o gatilho que fez com que você adoecesse. E esse gatilho é muito importante reconhecê-lo, porque uma vez que você sabe aquilo que te adoece, você não adoece mais. O que eu gosto muito da medicina germânica, da medicina da visão sistêmica também de Bert Hellinger em relação às doenças, é que sabendo disso, dessas informações, cada vez mais a gente vai usar cada vez menos medicamentos. Isso é maravilhoso. Porque os medicamentos, não todos, mas em grande parte, eles estão para atenuar sintomas, melhorar, diminuir sintomas, mas eles não vão resolver questões. As questões que nós temos de doenças, elas serão resolvidas por um entendimento, por uma consciência que a gente tem em função daquela doença. Então, todas as doenças que nós apresentamos, todos os sintomas que nós apresentamos, eles têm uma causa emocional, eles têm um gatilho, eles têm um DHS, eles têm um trauma psíquico que fez com que a gente adoecesse, passando esse quadro psíquico à somatização do nosso corpo. Se eu entendo aquilo que me adoece, eu resolvo a questão. Então, por exemplo, nós estamos falando de doenças do aparelho urinário. Falei especificamente de cistite, inflamações de bexiga, que muitas vezes são crônicas, não se resolvem, não consegue uma cura efetiva. Trata, melhora, depois piora quando para o medicamento. Estou me referindo a questões dos animais. Se você não olhar para os conflitos de território que você, tutor, e não é qualquer tutor, é o tutor ao qual o animal se liga mais, se identifica mais, tem mais amor, é mais próximo, você não vai resolver o problema do animal, você vai peregrinar de colega em colega, médico veterinário, que vai fazer todo o seu melhor para resolver o problema, mas não vai olhar para o sistema familiar multiespécie. Né? É muito difícil. Embora, fazendo uma correção, cada vez mais os veterinários, eles olham para as famílias, eles olham para os tutores e relacionam as doenças que os animais têm em função de questões dos seus tutores. Pedras, né? Eu falei no início, cálculos urinários, também eles estão diretamente relacionados com crises de território repetidas vezes. Então, se você tem hoje um conflito de território e faz uma cistite, amanhã você tem um conflito de território, depois você tem um conflito de território. Você está sempre tendo um conflito de território, de uma forma ou de outra você vai tender a formar os cálculos urinários. Esse é o olhar da medicina germânica, né? Aliás, nós estamos falando do tecido ectoderma, né? Que origina uma série de órgãos ou sistemas, tecidos, na verdade. O tecido ectoderma é quem origina a epiderme, que é a camada superficial da pele, que vai dar problemas, que vai dar sintomas quando nós temos conflitos de separação, conflitos de contato. Então, as coceiras, as dermatites estão ligados a isso. Não só, né? Nós temos outros conflitos ligados ao ectoderma também. Conflitos ligados à sexualidade. Então, a gente adoece de sistemas ou órgãos que têm esse tecido quando nós temos conflitos sexuais. Os tais abusos, por exemplo, podem nos predispor ou predispor o animal ao qual tem contato conosco do adoecimento desse tecido, tá? Essa é a visão do Dr. Hammer.
Tem uma pergunta aqui, o Cláudio. Eu cheguei tarde aqui, professor, eu estou com um gatinho assim, cistite crônica. Perfeito. Aí, bacana. Ó que legal. Legal assim, entre aspas, né? Pro animal não é nada legal. Isso dói, isso, né, traz sintomas, urina toda hora, né? Inclusive confirma pra gente se ele tá tendo esse quadro, né, de ir na caixinha toda hora, etc, né? Então, tem algum conflito acontecendo na casa. Esse conflito, Cláudio, pode ser um conflito que o animal está sofrendo, pode ser que não tenha nada a ver com você ou com alguém da casa, né? Então, ou esse animal, ele teve um conflito, por exemplo, você adquiriu um outro animal, você colocou um outro gato para dentro de casa, né? Você casou, recebeu tua esposa, né? Que você morava sozinho. Tô dando exemplos, né? Então aconteceu alguma coisa no território desse gato que fez com que ele adoecesse. Tá bom, essa é uma situação. Se não aconteceu nada diferente no território do animal, vamos ao tutor. O que está acontecendo com o tutor? O Cláudio está dizendo aqui, ele está sim, urinando bastante e está sofrendo. Eu pergunto, Cláudio, você tem problemas urinários? Tem alguém na casa que esse gato convive que tem problemas urinários? Por que a cistite ataca mais os felinos? Olha, tem algumas particularidades, mas não só, viu? As cadelas têm muito cistite também, tem muitos quadros de cistite. Então não é só os gatos, não. A Tânia perguntou. Não dou. Eu e um cliente. Não dou. Eu e um cliente. Por que a cistite crônica ataca os felinos? Eu não entendi a resposta. Cláudio, você tem quadros de cistite também? Essa era a pergunta. Isso é importante. Tá? E se você tem, esse gato está ligado a você. Então você tem que tratar das suas questões para que o seu animal melhore. Esse é o caminho. Tem uma outra pergunta aqui. A minha deu câncer de bexiga e realmente é conflito de território meu. Isso. O câncer de bexiga pode estar relacionado a algum conflito que a pessoa teve com, por exemplo, um homem. Algum conflito com um homem. Vê se faz algum sentido o que eu estou dizendo. O gatinho é de um cliente. Eu acho que você é colega veterinário, né? Tá ótimo. Então, Cláudio, verifique para mim se esse gato, se essa família teve conflito de território. E na casa tem conflitos com gatos. Lá, pronto. Já estamos chegando lá. O gato está tendo conflito com outros gatos. E o dono que é ligado ao gato. Ótimo, tá vendo? Então é isso. O gato está tendo conflito biológico e o dono está tendo conflito também. Pessoal, meu tempo está acabando. Grato aqui pelas perguntas do pessoal da live oficial Dr. Marcos Fernandes. Até o nosso próximo encontro aqui na rádio Vibe Mundial. Um grande abraço. Obrigado, pessoal, pela participação.